Eu sou a Marildo, eu estou aqui na vice-direção da nossa escola, a Escola Elizabeth Teixeira, né, fruto de uma luta coletiva, essa escola. E eu sou muito franco e com muita alegria eu falo que a minha trajetória também, estar aqui hoje na vice-direção dessa escola, é fruto também de uma luta coletiva, né? Meus pais vieram para Belo Horizonte na década de 70 e eram, né, minha mãe já faleceu, mas são trabalhadores rurais. E em 99, na verdade 98, 99, o meu pai acabava que sempre reclamava da vida na cidade, aquela famosa, como é que era a minha vida antigamente, na roça, e a vontade de ter uma terrinha. Então foi esse movimento, né? E o movimento, o MST, ele tem um setor, uma equipe de trabalho de base, que é bater nas portas. Porque se você for olhar nas periferias dos grandes centros hoje, muitas dessas pessoas têm trajetórias vinculadas de alguma forma, de alguma maneira, a origens rurais, né? E o movimento tem essa equipe que vai bater na porta, que vai perguntar se você conhece o movimento, se você toparia participar de uma ocupação de uma terra, né? E para começar a organizar essas famílias. E aí minha família foi procurada, conheceu uma liderança do movimento e começou a participar, né? E aí em 99, eu nessa época estava com 13 anos, em 99 nós fomos participar então de um acampamento, de uma ocupação que durou cerca de 10 anos enquanto acampamento e que só veio a ser de fato assentamento depois de 10 anos. Se você for no contexto de um acampamento de luta pela terra, uma barraca de lona preta, e que hoje o pessoal usa até mais madeirite, telha. Antigamente, como tinha uma provisoriedade, os despejos aconteciam com mais. Por exemplo, meu acampamento foi numa época de governos do PSDB, por exemplo. Então você tinha muitos despejos. Então naquela época as orientações era que não fizesse casas muito que tinha muito dispêndio de recursos. Então era barracas de lona mesmo. Então se você for olhar naquela época um adolescente ir para um acampamento, na verdade a gente foi porque eu estava na tutela da minha família. Não tinha muito, que bacana, vamos ali com o MST e ocupar. Pelo contrário, o moço que ia fazer o trabalho de base que eu falei com vocês, quando chegava lá em casa, minha mãe já fazia cara feia, nós já fazia cara feia, só ficava meu pai que queria ir para a ocupação conversando com ele, né? Mas quando você vai para a ocupação, isso se altera. Se altera, porque o movimento, o meu pai, ele foi querendo o pedaço de terra dele. Mas para nós, que fomos a família dele, que somos a família dele, minha mãe, os filhos, o movimento também tem proposta, no sentido, não, olha, nós estamos preocupados com a educação dos seus filhos, nós estamos preocupados com geração de renda, nós estamos preocupados com a formação, que formação que seu filho tem, com uma universidade, seu filho acessar uma universidade, você fazer um curso, seu filho participar de uma coordenação, de uma instância. Então acaba que todo esse jeito do movimento, acaba que eu me interessei, não sei, muito precoce, mas me interessei por um trabalho que foi desenvolvido na época lá no acampamento, que foi a ciranda infantil. Né? Interessei por ajudar naquele trabalho, de fazer educação com as crianças pequenas que estavam ali. E a partir desse processo é que eu fui me inserindo nos processos mais orgânicos do movimento, que é participar de uma formação a nível regional, que é participar, então assim, fazer esse trabalho de ciranda. Tinha uma reunião, eu ia participar dessa reunião como um cuidador de crianças, mas naquele momento também era formativo, eu tinha uma formação antes para cuidar dessas crianças. Então foi nesse percurso que a gente foi se inserindo nas estruturas mais orgânicas do movimento. Né? A ciranda infantil no movimento, o que acontece? Quando o movimento surgiu, no ano de 84, e uma bandeira do movimento é a participação igualitária da mulher. Uma das lutas do movimento é essa discussão do gênero, né, da participação. E em 97, o setor de educação do movimento detectou que essa participação, ela não se forjava muitas vezes. Por quê? Porque na hora de decidir quem vai para o curso lá em São Paulo, para a atividade tal em Belo Horizonte, a mulher muitas vezes, ela ficava com o menino. E o esposo dela, ela tinha liberdade de dizer, não, eu vou. Então, o que o movimento, o que o coletivo de educação pensou? Não. Nós precisamos discutir isso. Não dá para ficar no papel uma participação igualitária.
E uma das soluções naquele momento foi criar então um espaço que se denominou, não queria um nome de creche do centro, não, era um espaço, aí rememorou nas músicas infantis esse nome, né, de ciranda, essa ideia da musicalidade, e deu o nome desse espaço de ciranda infantil, que é o espaço onde nos eventos do movimento, crianças de 0 a 6 anos, eles têm esse espaço garantido. Né? Que aí o que acontece? A mulher ela participa com mais qualidade, ela não tem que deixar o filho com ninguém em casa, muitas vezes um bebê, como é que deixa um bebê? E ela também não perde, não deixa de participar, que é o que acontecia, né? Ela com a criança acabava que ela virava a única responsável, né? Então a ciranda é isso, é esse espaço aí que atende essas crianças de 0 a 6, agora 0 a 5, pela legislação, 6 anos já tem que estar na educação básica, né? E que com o tempo o movimento ainda qualificou mais, que é a formação do sujeito sem terrinha. Que como é que essa criança, ele também vai com a mãe. Mas será que ele entende que essa mãe dando grito de ordem numa marcha? Ele entende essa mãe quebrando uma porteira, fazendo uma ocupação de terra? Dando um grito de ordem, batendo numa mesa ali, negociando com o prefeito? Então será que essa criança, ela tá inteirada disso? Ela entende? Como é que ela absorve isso? Então, para além da participação da mulher, mais tarde o movimento falou, não, a ciranda é importante para o sujeito também infantil, para a criança infantil, que ele vai se entender como sujeito e não lá no futuro falar, não, minha mãe ficava me carregando para cima e para baixo nessas lutas dela aí. Não, ele não vai julgar essa mãe, ele vai ser sujeito desse processo também. Então, mais um pouco, mais adiante, depois de 97, o movimento foi qualificando esse espaço no sentido da participação da mulher, mas da garantia da educação desse sujeito sem terrinho, uma perspectiva da luta, né? Eu lembro que minha mãe, uma vez perguntada por uma coordenadora, uma liderança do movimento, Dona Maria, para que a senhora está aqui no acampamento? Ela não falou primeiro a terra, ela falou primeiro a educação. Eu estou aqui para que meus filhos, eles se formem. Porque ela já previa, nós morávamos na periferia de Betim, não tinha escola de ensino médio, tinha escola de educação básica, não tinha escola de ensino médio. Ela previa que se esses filhos não tivessem, eles iam crescer, e muitas vezes iam crescer com uma 8ª série e pronto. E ir para um subemprego e pronto. Então, assim, eu acho que essa virada foi justamente ver no movimento essa perspectiva mais ampla do que só a luta pela terra, que envolve a luta pela educação, que envolve a luta pela perspectiva, né, da soberania, da emancipação crítica, né? Eu lembro, por exemplo, no acampamento, essa força da coletividade. A primeira horta era de todo mundo. O quiabau era de todo mundo. A gente vendia junto coletivamente. A nossa produção do meu acampamento na época foi a maior da região, de milho e feijão, né? Tinha uma barraca da alimentação. Na barraca da alimentação, o alimento chegava, era um pacote de arroz e você levava a quantidade que a sua família precisava. Então tinha um medidor, que era uma vasilha de óleo, quantos são lá? E já tinha feito uma avaliação de quanto que X pessoas precisavam. Então você não levava um pacote de arroz, você levava o necessário. Então acaba que são pequenas pistas que eu acho que me deu E esse trabalho na ciranda mesmo, que eu já gostava eu brincava com meu irmão de dar aulinha para ele nas férias. Então acaba que esse trabalho, esse incentivo, né, das lideranças do movimento naquele momento ali, foi o detonador assim mesmo para, olha, não, esse movimento ultrapassa só essa visão de vir aqui ficar debaixo de lona. Ficar aqui nessa barraca de lona preta, pingando em mim, fazendo para casa com lamparinas, nariz empretando todo, né? Então acho que essa questão da educação para mim foi muito forte, assim, sabe? E aí com o tempo é isso que eu estou dizendo, assim, aí me destaco e assim, faço um trabalho que o movimento ele vai me formando, vai me inserindo em outros processos formativos mais amplos, em cursos, em seminários, em que me destaco que eu vou compor a direção regional do movimento depois, do coletivo de educação. Então, eu diria que o meu processo de militância se dá por aí, por essa via, pela via da educação. Né? Meu assentamento ele está no bairro Vianópolis, que está entre a cidade de Betim e Joatuba, e eu estou a 5 minutos de Joatuba, que é uma cidade, e estou numa rodovia que eu também estou a 15, 20 minutos do centro urbano de Betim. Então, o meu assentamento é extremamente urbanizado, assim, de pessoas mais urbanas, e o acesso dele à tecnologia, mesmo a escoamento da produção, é muito fácil, muito tranquilo, né? Então, quando a gente fez essa discussão lá em 99, da discussão da escola na nossa
na nossa comunidade, houve muita resistência, porque o município é um município grande. Então a nossa escola era o traslado do acampamento para a escola vizinha, para o bairro vizinho, que é um percurso de 3, 4 quilômetros, né? Então eu estudei nesse percurso, né? Aí minha formação do ponto de vista mais da militância se deu mais nos cursos do movimento e também numa escola do movimento no Rio Grande do Sul, que aí eu fiz o magistério, né, lá no Rio Grande do Sul, que é uma escola do movimento, né, pensada dentro de uma proposta do movimento, em que você estuda, você tem lazer, e você tem oficina, e você tem trabalho, você tem formação política, formação ideológica. Então é uma formação integral. Você sai dali, o movimento ele prima pelo profissionalismo, então você sai dali um profissional, mas você também sai dali uma pessoa qualificada, um ser humano que ele vai saber fazer uma análise da realidade, que ele vai saber pensar, que ele vai saber criticar, que ele vai saber avaliar, reavaliar, fazer análise de conjuntura. Como é uma escola do movimento, e a maioria dos cursos do movimento que bancava, que estava lá custeado em parceria com outras instituições, o que acontece? Você elencava nos estados, você definia nos estados cotas de participação. Então, Minas Gerais pode indicar 10 pessoas, sugerir 10 pessoas para participar. Então, eu acabei entrando numa dessas levas. Aí eu voltei em 2005. E em 2005 o MST estava discutindo aqui com a FMG, o MST de Minas Gerais. O que acontece com Minas Gerais? Os educadores das escolas do MST em Minas, todos iam se formar no Rio Grande do Sul, em magistério. E o movimento tinha uma demanda represada aqui, que era de um curso em nível superior para os seus educadores, né? Então eu tive a sorte de, em 2005, o MST conseguir fechar uma parceria com a FMG, que foi, na época, a gente chamou de Pedagogia da Terra, né, o curso num formato de pedagogia, né, uma estrutura, mas com um currículo também específico para a questão do assentamento, questão de escolas do campo, mas que mais tarde, dada a complexidade do curso, se descobriu que ele era uma licenciatura em Educação do Campo. Aí que participei do processo seletivo e adentrei esse curso também, que tanto me formei quanto ajudei na condução do curso também, né? E aí em 2011 eu me formo em Educação do Campo, que é um curso pensado para as escolas do campo. E hoje essa experiência que começou com o MST, de uma reivindicação do movimento, hoje é um curso regular na UFMG, né? E aqui em Minas Gerais mais 5 universidades, inclusive. E aí em 2014 eu consegui passar no mestrado em Educação na UFV. E aí eu fui para dentro da Universidade Federal de Viçosa pesquisar a licenciatura que eu tinha feito, que era justamente pesquisar qual que é a incidência do movimento social na universidade, nesses processos de formação, que é um pouco fazer um balanço do curso, o que o curso ganhou, perdeu nesse processo, porque ele foi iniciado na luta do movimento, quer dizer, o movimento começou com uma mística, adentrou a universidade com um jeito de ser, mas a universidade também ela tem um modus operandi dela. Então ela também vai, não, o movimento até aqui você vai, o movimento daqui para cá é nós. E isso só vai se distanciando num dado processo. Então na pós-graduação eu fui fazer um pouco esse movimento de discutir a licenciatura, a formação de educadores do campo. Eu avalio primeiro, as nossas parcerias são com sujeitos na universidade, não é com a universidade em bloco. Então são com sujeitos na universidade. E dependendo da conjuntura, esse sujeito ou ele vai estar mais forte internamente ou ele vai estar mais fraco, né? Então eu avalio um pouco nesse sentido. Por outro lado, o movimento também, por ele ser movimento social, ele muitas vezes ele não entende a institucionalização. Então ele institucionaliza e ele acha que não precisa disputar mais, ou acha mais que a comissão X, que tem representação do movimento, ela é menos importante. Então um pouco a avaliação foi isso, é uma conquista dos sujeitos do campo, o curso, mas é uma conquista que tem limites do ponto de vista da sua sustentação no interior da universidade. Até porque é uma universidade em disputa. Não é ali um bando de, né, todos ali são apoiadores dos sujeitos do campo, que historicamente foi negado uma formação e estamos aqui agora para... Não é uma maioria, é uma minoria. Então essa minoria ou tem hora que não está mais, ou tem hora que está mais, né, tem um refluxo. Então está nessa seara aí das contradições. Então, e aí a gente vai entendendo com a própria maturidade, tanto biológica e tanto da própria luta, que a nossa luta é a luta dos trabalhadores.
Então, assim, e eu agradeço muito o movimento por me dar essa visão de compreender que de onde eu estiver, e aí eu estive nos últimos 2 anos em sala de aula de educação básica, na prefeitura de Betim, e eu fazia diferença com relação aos meus pares que estavam ali, e por uma formação que eu não tive na universidade. Foi uma formação que eu tive na luta social. Então eu olhava para o sujeito com outro olhar, eu pensava atividade numa outra perspectiva, né? Essa articulação da escola, como é que essa escola pensa numa perspectiva mais crítica, de emancipação, o trato com o estudante. Então tudo isso não foi 5 anos de faculdade que eu aprendi, ou 2 anos no mestrado que eu aprendi. Foi na luta social, foi nas discussões de educação do MST, né? E aí, indo para a pós-graduação, naturalmente, primeiro pela distância. Eu tinha um trabalho no movimento que era em Belo Horizonte, né? Eu morava em Betim, tinha um trabalho no movimento e fui estudar em Viçosa. Então, naturalmente, eu não consegui, primeiro tinha essa questão da distância, não consegui instalar em Viçosa essa relação com o movimento local lá, um trabalho lá local. E aí, consumido pelos trabalhos universitários, foi se afastando meio que naturalmente, né? E aí até de certa forma de estar um gelo mesmo, de não ter mais contato diretamente, de me voltar mais para o assentamento, de ajudar a minha família na produção econômica lá no assentamento, né? E aí me enveredar depois dessa formação, quer dizer, você se distancia. Aquilo que eu ficava preocupado de um dia, naturalmente ocorreu. E naturalmente não tem uma busca assim, agora deixa eu me reaproximar, né? Porque assim, eu não estou nos espaços, o movimento não me deu uma formação para estar nos espaços por conveniência. Deixa eu estar aqui porque eu ganho aqui ou eu tenho alguma coisa aqui para mim. Não, eu tenho que estar por um chamado, por uma necessidade, por um trabalho que o movimento precisa, que o movimento necessita, né? Então acabou que depois que eu formei o mestrado, que foi em 2014, eu fui para a educação básica. Então eu fiquei, mesmo com uma formação do campo, e aí que prova que a nossa formação tem muito questionamento da nossa formação, né? Mas vocês vão dar conta? E prova que dá conta, mesmo com uma formação específica, um curso específico. Lógico, eu atuando aqui no campo eu tenho toda uma especificidade, mas também se eu fosse atuar, como eu atuei os 2 últimos anos na prefeitura de Betim, também consegui atuar, também consegui alfabetizar, consegui formar meninos de 4º, de 5º, de 3º ano, né? Então, questionado o nosso curso de licenciatura em educação do campo, muitas vezes foi questionado, porque assim, ele forma o professor por área de formação, ele não forma o professor por disciplina. Então, meu professor de ciências sociais é meu professor da área de formação de ciências sociais e humanas. Ele pode habilitar no campo, para mim, me dar aula de geografia, de história, de filosofia e de sociologia. Por que eu tenho um curso desse no Brasil e para as realidades do campo? Porque eu trazer 15, 20 professores, muitas vezes, eu não consigo. O Estado, ele fala que não tem jeito, como é que eu mantenho essa escola? Então, muitas vezes, com 5, 6 professores, eu mantenho uma escola de pé. Que ele vai ter aí o professor lá da minha área de ciências humanas, é biologia, é química, é física, né? Das ciências... das linguagens, línguas, artes, literatura. Então o mesmo professor, ele tem um leque de formação, ele teve um currículo básico e teve depois um currículo específico que dá conta de dar essa formação, né? E aí então, nesse sentido, reiterando aquela questão da proximidade ou afastamento, então nos últimos anos, 2014, 2018, eu estava vinculada à prefeitura de Betim, em sala de aula, docência, né? Quando o movimento então reaproximou, né? Me procurou no assentamento, temos essa proposta, estamos abrindo essa escola, né? O meu irmão caçula, ele não tem vínculo direto, apesar de ter crescido no assentamento, mas ele é extremamente urbano, né? E meus pais acabaram envelhecendo. Meu pai foi com 50 anos para o acampamento e hoje ele está com 72. Então, quando ele conquistou a terra, a força que ele tinha com 50 ele já não tem mais. E eu acredito na reforma agrária, né? Eu formei nessa trincheira. Então, assim, não tinha como eu simplesmente falar, não, também vou comprar um apartamento e viver aqui em Belo Horizonte. Eu me vi tendo que voltar para cuidar do que eu acredito, que é no assentamento, que é da terra do meu pai, que é da minha terra também, que eu lutei por ela, né? Então, agora, desde janeiro desse ano, eu estou no assentamento, vinculado direto,
e reorganizando a minha vida economicamente, inclusive para produzir a educação. Esse é meu sonho. Essa é a minha profissão e eu almejo pelo menos um turno, em algum momento, estar diretamente vinculado a ela. Mas eu acredito na reforma agrária e eu quero desenvolver meu lote, né? Então hoje eu estou nesse conflito aí, que esse ano está sendo uma experimentação, né? De viver no assentamento, de produzir no assentamento, de dar aula, de voltar no final de semana ter que mexer na terra. Então essa experimentação aí. Não dá também ter uma produção que é só para minha alimentação. Ou essa produção saia para mim viver economicamente dela também, ou de fato eu vou ter que morar no assentamento e sair dele para viver, para trabalhar, né? E isso eu não quero. Eu quero ter uma subsistência ali, tanto de qualidade, de soberania alimentar, tanto do ponto de vista da minha autonomia financeira. E a terra é possível. Hoje nós temos limites, né? For olhar a infraestrutura que o assentamento tem, é nenhuma. Eu atolo meu carro aqui na estrada da nossa escola e eu atolo na porta da minha casa, porque não tem estrada, né? Eu não tenho iluminação. A luz que tem lá ainda é ilegal, assim, ilegal, digamos, né? A questão de financiamento, da produção, não tem, quer dizer, você assenta, você distribui, você faz uma política de reforma agrária, mas você não investe no pequeno agricultor, né? E aí o que você tem depois é só falar que tá dando certo, né? É aquela coisa, é um círculo vicioso, você faz dar errado, e assim, né, já dizendo uma crítica à reforma agrária, você assenta, faz para dar errado, para depois você ir lá na mídia e falar, não, tá dando errado porque esse povo não produz, e para que eles querem terra? Então você vai formando um círculo vicioso aí, né? Eu tô querendo romper com ele, com as minhas forças, gerar produção lá, com fé em Deus eu vou conseguir. O acampamento é o espaço provisório. Nós estamos hoje localizados num acampamento Pátria Livre, que é provisório. E nós estamos falando do meu, que é um assentamento, é um espaço definitivo, né? Então, quando você conquista esse espaço definitivo, se reúne as famílias com o órgão que gerencia, que é o INCRA, para fazer o que chama de PDA, que é Programa de Desenvolvimento do Assentamento. Isso tudo que eu estou falando é institucional, né? É o legal, tem que ser feito. Nesse PDA aí é combinado o que vai ser preservado, o que é área coletiva, aqui vai ser uma praça, aqui vai ter que construir uma rua, para acessar o lote tal, lá em cima vai precisar fazer uma ponte. Então tudo isso, né, muitas vezes é uma carta de intenção, porque como eu disse, ele muitas vezes não funciona. Você tem só a linha de o mapeamento da terra e pronto, aí toma sem terra, tá aí assentado, né? Então, nesse PDA aí você tem várias opções de territorialização. Você tem o que chama de quadrado burro, que é cada um ir para o seu lote, para o seu quinhão. Você tem o raio de sol, que é você pegar cada moradia, você fazer um triângulo, né? As moradias ficam na ponta, de forma que você tem a terra por cima, todo mundo está em cima da sua terra, mas as moradias estão próximas, né? Que é o raio de sol. E você tem as agrovilas, que é você morar numa localidade e sua terra está em outra. O que acontece mais em Minas Gerais? O quadrado burro e as agrovilas. O raio de sol em Minas não acontece muito porque a terra é muito montanhosa. Então não tem como você ir abrindo, porque vai surgir uma montanha do nada. E aí como é que vai continuar essa divisão? Aí as casas mesmo tentando não fica próximo, porque tem uma montanha divisando, encontrando com a outra. Que vai tampar uma outra casa, né? Então não é comum aqui em Minas. O que é mais comum é esse quadrado burro e o formato de agrovila. O meu assentamento, ele tá hoje nesse formato de cada um no seu lote, desse quadrado, e tem ainda algumas pessoas morando numa mini agrovila, né? Por quê? É aquilo que eu falei, assim, eu tô voltando para o assentamento, né, desde janeiro que eu tô mais definitivamente. E se a gente for dar uma peneirada, apesar de 20 anos que está lá o movimento e está lá o acampamento, a formação da consciência ela não se dá da mesma forma. Eu entrei lá com 13 anos e eu sou uma pessoa que o MST tem contradição, o MST tem limites. Mas eu compreendo todos os seus limites, suas contradições, mas eu não deixo de ser da luta, eu não deixo de defender a sua luta, né? O que não acontece muito com as pessoas. Tem pessoas até lá até hoje, que se eu falar o que é um grid de ordem, não vão saber.
Quer dizer, a formação da consciência ela não se dá por decreto, não se dá por mais que essa pessoa tenha ido em curso do movimento, tenha participado. Então, e isso está imediatamente ligado à terra, quando ele conquista. Porque aí ele vira o que a gente chama muito de mini fazendeiro. Ah, não, então é minha terra? Ah, vai vir agora o crédito. O que eu compro primeiro? Tela e arame. Que aí eu cerco tudo e a organização coletiva, ela... Então, assim, acaba ficando cada um por si. A minha ida esse ano para o assentamento, e eu estou planejando minha vida, quero ter filhos no assentamento. Então, assim, justamente como é que eu ajudo na reorganização desse assentamento. Ah, vai ser o modelo de Minas? Não sei, mas a gente precisa construir estruturas para os nossos meninos ficarem, para a nossa juventude querer ficar, para a nossa juventude querer trabalhar, mas não é o trabalho de 20, de 30 anos atrás na terra. É um trabalho que vai gerar renda e que não vai ser e a gente conhece, a gente sabe hoje. Não adianta eu falar com um jovem, pega uma enxada e vamos ali. Ou eu tenho uma outra perspectiva de trato com a terra que envolva a enxada também, mas não somente, ou ele não fica mesmo, né? E aí é isso, por estar próximo de Betim, aí tem mais contradições ainda, por estar próximo de um centro urbano, né? Mas aí o que está estabelecido hoje é isso lá no meu assentamento. O movimento essa discussão. O nosso eu fico pensando assim, por ter participado muito tempo da direção do movimento, o nosso sonho é que fosse institucionalizada a terra, todo mundo ganhasse a terra e fosse acampamento para sempre. Porque a mesma contradição que aconteceu na licenciatura em Educação do Campo, o processo de institucionalização, fazendo agora um paralelo, que o movimento vai perdendo essa identidade. Você tinha mística, você tinha não sei o que, daqui a um pouco você não tem. Você tinha grito de ordem na universidade, você não tem. Você tinha questionamento de disciplina, você não tem. Você tinha proposta de currículo. A mesma contradição que acontece na licenciatura, acontece quando vira de um acampamento para assentamento. Quando você está aqui na luta coletiva, ninguém tem nada. Ninguém sabe para onde vai, se vai sair, se não sei o que. Então todo mundo é por todo mundo. O que eu estou falando aqui da alimentação é verdade. Você levava um copo de óleo. Você precisa de quanto, Maria? Tem quanto lá? 5? Um copo. O café, o arroz, levava um. E ninguém reclamava. E ninguém falava, ai, por quê? Por que não me dá o pacote de uma vez? Não sei o quê. E essa era a dimensão coletiva, né? Quer dizer, a lógica do movimento, a lógica é coletiva. Agora, o movimento, ele não está dentro de uma ilha. E os nossos acampamentos, né, os assentamentos, eles não estão dentro de uma ilha. Eu falo muito da nossa escola Florestan Fernandes, em São Paulo. Quando eu fui, faz muito tempo, acho que a última vez que eu fui lá foi em 2014. Quando você entra para dentro da escola, você tem uma atmosfera, uma mística, você arrepia. Você tem uma mística diferente. Porque ali, de fato, parece que você está numa ilha. Parece que você entrou num portal revolucionário. Você inspira uma mística, você inspira revolução, você inspira transformação, né? Com todas as suas contradições, né? Agora, em geral, não é o que o acampamento... mas ali tem uma gestão coletiva do movimento forte. Tem coordenador, tem liderança, não sei o quê. Aqui tem uma menina nossa da escola, uma funcionária, que ela falou, nossa, Maria, falando das contradições, eu achava, quando falava do movimento, eu achava que o movimento vinha, e o movimento fazia, e o movimento... Daqui a um pouco eu percebi que eu sou o movimento e que não vai vir ninguém. Falei, nossa, você aprendeu mesmo. Porque o movimento ele vai te formar, ele vai te dizer assim, tem que fazer assado, e daqui a um pouco ele tem que ir, porque ele tem que fazer outras coisas. Ele tem que pensar mais, ele tem que fazer mais acampamento para sobreviver. Essa é a lógica da luta social. E o que acontece com a contradição do movimento, né, do acampamento. O acampamento, o movimento vai e acompanha. Daqui um pouco o assentamento, aí já envolve o INCRA. Antes era só o movimento tocando ali a luta e vão para a luta, não sei o quê. Daqui um pouco já envolve o órgão que está financiando aquela terra, porque a terra não é dada, ela é comprada. Tem muita gente que acha que isso é mito, né? Não, o fazendeiro ele é reembolsado pelas terras desapropriadas, né? E aí já envolve o INCRA. Então o movimento já não consegue muitas vezes fazer a disputa entre o INCRA e o assentado. Aí o assentado fala, que movimento? Não, agora temos o INCRA. Então aí você entende, se você não tiver uma formação sólida de consciência, e ela vai e ela volta.
formação da consciência dos sujeitos, ela vai e ela volta. Ele se forma, ele entende a luta coletiva, ele entende o modo de operar do movimento, os processos, e muitas vezes ele vai usar contra o próprio movimento, que ele aprendeu como é que faz. Ele virou coordenador, ele sabe como é que coordena. Ele sabe que tem que fazer uma pauta, ele sabe que tem que encaminhar, ele sabe que tem que tirar a responsável. Mas muitas vezes ele vai usar isso até contra a própria luta. Então, assim, eu fico pensando, o desafio é esse, da formação da consciência. Porque, assim, produção econômica tem que ter mesmo. Eu não discordo do assentado virar para mim e falar, eu tenho que produzir agora, eu tenho que gerar dinheiro, é o que eu quero também. Mas isso não precisa ser cada um no seu quadrado, literalmente quadrado burro, né? Não precisa. A luta coletiva é mais forte. A gente junto consegue um trator, consegue instalar um telefone público no assentamento. Agora, como é que instala um telefone público para cada um? A quilômetros de distância um do outro. Um posto de saúde. Então, assim, acaba que é esse o desafio. É continuar essa formação quando é instalado o assentamento, sabe? Porque, assim, a rigor, a luta prima pela coletividade. Agora, reitero, o que eu já disse mais cedo, acho que antes da gente começar, não se dá por decreto. Agora vamos ter cooperação, a lei é cooperação. Não se dá por vontade, né? E acaba que Minas Gerais também, no aspecto da cooperação, é limitada, né? O estado de Minas Gerais é extremamente conservador. Os grandes cooperam entre eles e formam as grandes cooperativas e ganham muito dinheiro. Os pequenos já não têm esse feeling, né? Os pequenos, eles são ensinados, vêm para o movimento ensina, mas é aquela coisa, ele tem o opressor dentro dele ainda. Ele acha que ele tem a super terra agora, que ele é o super fazendeiro. E não é. Ele ganhou um pedaço dentro de um assentamento. E ele acha que o pedaço é uma fazenda. Aqui na escola, a todo momento, geralmente escola, né? Vocês não atuam na educação diretamente, já é espaço profícuo de ingerência. Escola, ser uma escola bonitinha, estruturada lá na cidade ou em qualquer lugar ali, com prédio. Chega uma avaliação sistêmica, faz isso, faz aquilo. Aí, assim, já é passível de ingerência, né? A nossa experiência, ela tem uma gestão compartilhada, que nós estamos na vice-direção e a direção está na Sandoval. Então, acho que um grande desafio é esse, né? É essa gestão aí da comunicação não ter vácuo, de se comunicar bem, de entender o que está acontecendo, né? Nós estamos dentro, literalmente, do movimento social. Então, por exemplo, quando eu fui escolhido para a vice-direção da escola, eu fui escolhido pelo perfil de ser militante, de ser do movimento social, só que eu sou um professor, eu sou um vice-diretor e eu tenho atribuições institucionais a cumprir. Então, assim, quando nós tivemos as primeiras reuniões, eu vim para cá no dia 16 de março. Antes disso já estavam aqui as primeiras reuniões, né? Quando eu comecei a participar e já nomeado como vice-diretor, uma dos primeiros debates que teve, uma mãe nos perguntou, foi assim, tá, mas aí vocês vão ficar ensinando só os gritos de ordem? Só as músicas do movimento? E eu concordo plenamente com ela. O movimento, apesar de ser do movimento, e a escola é do movimento, mas isso não significa que nós temos que ter uma cartilha vermelha a ser seguida, que nós vamos dogmatizar nossos meninos. Porque senão nós fazemos a crítica do escola sem partido às avessas. Então é a escola do nosso partido. Mas os nossos meninos são sujeitos que eles podem, no final, a nossa formação, e é isso que eu tenho tentado passar para o meu grupo de professores, a nossa formação tem que ser uma formação sólida, não pode ser rarefeita, não pode relativizar a produção de conhecimento da humanidade. Agora, o nosso desafio, e aí a luta, a mística, a animação, a cantoria, ela está incluída junto no nosso currículo, mas o nosso desafio é que lá na frente, esse sujeito, ele compreenda esse processo. E ele fala, não, essa é a minha opção.
Eu não tenho que falar com ele, a sua opção é essa agora nesse momento. A minha formação, e aí é lógico, eu posso fazer seleção de conteúdos melhor, eu posso, não, eu vou escolher um livro, que texto que tem nesse livro que pode me ajudar, que tem a ver com o movimento, tem a ver com o campo, tem a ver com a trajetória, mas nunca, eu sou defensor disso, mesmo com a equipe de professores. Eu não trago que esse é o livro vermelho, tem que seguir, sabe? E eu acho que esse é o grande desafio, porque ou eu convenço, eu trabalho com as pessoas no sentido do convencimento, para elas se sentir assim, não, eu estou dentro desse projeto, ou esse projeto ele não se sustenta, porque quem faz a educação não é a Marildo, é o vice-diretor, nem minha diretora, é quem está lá em sala de aula. Então eu acho que um grande desafio é esse, assim, né, do ponto de vista de separar isso. O que é da luta, que tem que ter mesmo, mas não confundir isso com relativização. Então acho que, e eu reitero, nós não confundimos, nós temos consciência. Sabe por quê? Senão nossos meninos não têm estrutura para enfrentar lá na sociedade, mas lá na frente. Para enfrentar de pau a pau os desafios que ele tem, que a sociedade coloca, né? Então essa é uma questão. A outra é da própria luta social. O movimento ele tem dinâmicas e tem conflitos sociais que a nossa escola, por estar aqui, no espaço aberto, assim, a escola, o acampamento é a escola. Esses conflitos, eles de negligência, de sujeitos sociais que veio que estão abaixo da linha da dignidade. O movimento não vem os melhores, não. Vem aquele que já não tem mais alternativa nenhuma. Aí ele procura o movimento. E o movimento não tem uma carteirinha, você entrou, pode vir. Não, entra todo mundo. E aí acaba que esses conflitos sociais, muitas vezes, batem na nossa porta. Então nós somos professores, somos profissionais, temos uma escola para dar conta, no final vai ser cobrado nota, vai ser cobrado avaliação, vai ser cobrado não sei o quê, mas também bate esses conflitos que a gente muitas vezes tenta lidar. Algumas temos sorte, conseguimos ajudar, outras já não dá, porque nós temos que fazer a nossa parte enquanto profissional também, né? Então acho que é isso, essa relação escola-movimento tem que ser muito bem articulada. É um desafio, eu acho, para frente. Por quê? Eu tô passageiro aqui. A equipe de professor é passageira, mas a escola é do movimento. Então, se o movimento ele não se empodera e fala, não, essa escola é nossa, e nós entendemos que até aqui é parte de vocês e daqui para cá é parte nossa, quem vir depois vai fazer o que quiser. Então, o movimento ele tem que ter muita clareza, que ele tem que participar, mas tem que qualificar essa participação. O que ele faz muito bem para cobrar a escola. Ele vai lá, mobiliza, participa, faz reunião, faz a marcha, negocia com o governador, negocia com o prefeito e depois entrega a escola para mim, para a equipe de professores. Então essa relação ela tem que ser qualificada, né, nesse processo aqui, eu acho, do dia a dia mesmo, né, ser tecido. E no mais é de infraestrutura mesmo, né, temos desafios imensos, o nosso sonho é que a gente consiga construir uma estrutura de alvenaria, né, qualifique espaços de lazer, de tecnologia para os nossos meninos também, que merecem e carecem também, né? E algumas de ordem pedagógica. Por exemplo, o calendário escolar nosso. Nós temos que pensar um calendário que encerra em novembro. Não dá para a gente ficar aqui no mês de novembro, a gente sabe que tem chuva, esperando a chuva cair. E aí suspende a aula, e aí não dá. Né? O que está no nosso alcance de fazer antes, nós temos que fazer. Por exemplo, um calendário diferenciado. O que a legislação já permite e o que falta experimentar, o que carece. Acho que essa do calendário para o campo diferenciado é um desafio. É você puxar todas essas aulas para o período seco, para no final do ano, em novembro, você está encerrando o semestre letivo. Né? Ou mesmo implementando uma alternância de tempo, né? Em que o aluno ele vai cumprir uma jornada intensiva aqui e depois ele volta para sua comunidade, aqui para a comunidade, para fazer pesquisa, para fazer experimentação, né? E tudo isso envolve orçamento, envolve vontade política, né? E aí a gente vai no dia a dia rompendo, né? Mas a expectativa é essa, assim, a nossa escola está aqui desde março de 2018. Nós estamos, a conjuntura não está fácil, né? A gente não sabe o que vai ser do ano que vem. E o nosso sonho é deixar tudo bonito, tudo estruturado, para que, independente de quem seja, veja essa experiência como uma experiência a ser feita, a ser continuada, a ser seguida pela sua natureza e pelo seu profissionalismo. Né? Esse é o nosso sonho, que ela
ela seja vista dessa forma.